Paz e graça, meus queridos irmãos. Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Bom dia, que vocês possam ter um excelente dia, uma excelente tarde, na bênção daquele que vive e reina pelo século do século, aquele que está reinando, que cumpriu a lei e que perdoou os pecados dos hebreus e levou a eles a outro patamar, espiritualmente falando. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Fernando Pereira Batista, com a série aqui, com o ensinamento Deus Nunca Escolheu. Estamos fazendo essa série, Deus Nunca Escolheu, entendendo que a predestinação é algo ensinado erroneamente, é um equívoco tanto do calvinismo, também tanto dos irmãos, queridos irmãos, com todo respeito, que pregam o evangelho da graça. E eu estou mostrando biblicamente, não forçando a interpretação, que não há base alguma nas escrituras, na história, que já aconteceu nas profecias cumpridas, de mostrar um Deus diferente desse que a Bíblia já nos mostrou. E interpretar ou forçar a interpretação e falar que existe o que existe a predestinação. Estão confundindo a predestinação com eleição, a eleição com a predestinação. E o mais fundamental disso, categoricamente falando, estão confundindo a soberania, o poder supremo de Deus, com a predestinação, como eu estou falando nos outros vídeos. Você pode estar vendo a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, para que os irmãos entendam esse conhecimento. Eu quero dizer a vocês, meus queridos irmãos, que eu tenho bastante, não eu, mas a Bíblia tem bastante capítulos e versículos mostrando que a predestinação não pode ser confundida com a soberania, com o poder supremo de Deus. Olha como isso é interessante. A palavra escolhidos. Essa palavra escolhidos, quem deu foi os homens que escreveram, que participaram da história bíblica. A palavra escolhido. Primeiro, quem deu esse nome escolhidos foi os próprios homens. Eu dou um exemplo disso, que quando acontecia algo lá no passado, um terremoto, quando acontecia, falando assim, uma força da natureza, eles falavam que era Deus. Tudo que acontecia ali era a mão de Deus, era o dedo de Deus. Eles entenderam que depois do pecado de Adão, tudo que acontecia ali de mal era Deus que fazia. E biblicamente, nós olhando com cuidado, não era dessa forma. Mas isso é outra coisa, eu vou estar ensinando, falando um pouquinho aqui sobre isso. Vamos entrar aqui, Deus nunca escolheu. A palavra escolhidos foi dada pelo homem. Porque lá em Mateus 24, versículo 22 até o 31, o Mateus, o Matitiarro, está escrevendo que existiam os escolhidos. Alguém contou para ele e ele falou que existiam os escolhidos. Eu quero que vocês abram a vossa Bíblia rapidinho lá em Mateus capítulo 24, que fala ali da destruição de Jerusalém, que já ocorreu, já foi destruído. Mateus capítulo 24, e o versículo de número 22 em diante, até o 31. Vamos fazer uma leitura rapidinho para nós entender, ter um entendimento perfeito. Mateus capítulo 22, o versículo de número
Mateus 24, do versículo de número 22 ao 31. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 24. Vamos com cuidado para nós não errar. 24. Mateus capítulo 24. Vamos entendendo aqui. Mateus capítulo 24, do 22 ao 31. Diz assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis aqui, ele está ali, ou no surto, não estáis, não saias, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde 4 ventos de uma extremidade dos céus. Do 22 até o 31, para nós entender, estava falando aqui da destruição de Jerusalém, lá no ano 70, e aqui fala que se não fosse por amor dos escolhidos, a palavra escolhidos, quem deu foi os homens, foi Mateus, foi a história. Mas Deus não escolheu esses escolhidos, eles que escolheram a não passar pela grande tribulação, aceitaram o Messias, acreditaram no Messias. Então, por eles acreditarem no Messias, na pregação, no evangelho do reino dos céus, no evangelho do reino de Deus, acreditar que aquele era o Messias, que as palavras dele vinham de Deus, eles foram chamados de escolhidos porque eles escolheram a não passar pela grande tribulação. A grande tribulação que aconteceu no ano 70, e eles tiveram um grande livramento, enquanto aqueles que não acreditaram foram submetidos ao juízo, foram submetidos à sentença de Deus. Eles foram sentenciados ali, as suas almas foram julgadas, sentenciadas vivas. Então, para nós entender, agora nós indo ao livro de... Vamos ao livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. É algo muito interessante, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, que diz assim: Este é aqueles que têm a teologia moderna, pega esse capítulo, esse versículo, para entender como base, como crença, que existe a predestinação bíblica, que é bíblico. E realmente, meus irmãos, desculpe aos irmãos que pregam isso, aos irmãos em graça, aos irmãos calvinistas, que a predestinação é uma teoria, é um mito, não é uma verdade. Mas eles se apegam e incluem nisso o que o apóstolo Paulo disse. Capítulo 8 de Romanos, versículo 29 e 30 diz: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Olha, preste bem atenção, o apóstolo Paulo está dizendo, ele está narrando, lá no capítulo 8, versículo 1, o texto e o contexto, nós entendemos a interpretação do apóstolo Paulo. Ele está dizendo
que aqueles que acreditaram em Jesus de Nazaré, esses foram chamados escolhidos, esses foram chamados predestinados a não passar pelo juízo que aconteceu no ano 70, no calendário de Padre Gregório e no calendário de Caio Júlio César, não é esse calendário nosso. Então ele mostrou, ele falou aos romanos que aquele que acreditasse, aquele que acreditou em Jesus de Nazaré, eles foram predestinados por ele, por Deus. Por quê? Olha como isso é claro. No versículo 1, ele diz, portanto agora, naquele momento, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a vontade da carne, da alma, mas andam na vontade do Espírito de Deus. E ele vem falando, narrando, falando da lei. E quando ele fala ali da intercessão do Espírito de Deus, ele é bem claro em dizer que pelo Espírito de Deus, eles escolheram, o Espírito de Deus revelou para eles. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 8. E aí ele diz, porque os que dantes ele conheceu, coloca claramente, ele é o Pai dos Espíritos, então ele conheceu todos os Espíritos, mas esses Espíritos, com E minúsculo, escolheram o Messias, escolheram a verdade, escolheram as palavras de Jesus de Nazaré, escolheram o Filho do Homem. Por isso ele disse, ele predestinou, olha que coisa interessante. E sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, amar a Deus é uma escolha. Versículo 28, olha o versículo 29. Porque os que dantes conheceram também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. O que é a imagem de Jesus? Crer. A imagem de Jesus de Nazaré era crer em Deus como Jesus de Nazaré creu. Os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos, o primeiro a crer. Os que predestinou, este também chamou. Os que chamou, este também justificou. E os que justificou, este também glorificou. Então, eles escolheram ser chamados filhos de Deus, obedientes a Deus. Então, não pode se confundir as bolas, as coisas aqui, meus queridos irmãos. Não pode. Quando o apóstolo Paulo volta atrás um pouquinho, esse negócio de filho da perdição e filho da salvação, uns têm espírito e outros não têm, uns foi predestinado antes da fundação do mundo e os outros não. Então você está dizendo que Deus é um Deus que faz acepção não de corpos, corações, carne humana, mas está dizendo que o próprio Deus faz acepção dos próprios espíritos que ele criou, do Facher. E Deus jamais fez isso, jamais na história. Deus não escolheu um espírito bom e um espírito mau. Não existe, meus queridos irmãos, um espírito bom e um espírito mau. Se ele é o Pai dos espíritos, ele criou os espíritos, tudo que vem dele é bom. O espírito é perfeito. Então, uma contradição maior aí. Olha o que diz o apóstolo Paulo dos homens formados na carne humana, falando assim, homens. Olha só o que diz, olha o que o apóstolo Paulo foi buscar lá no Antigo Pacto, no livro de Salmos, Romanos capítulo 3. Quero que os irmãos acompanhem comigo, Romanos capítulo 3, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo foi buscar escrevendo, falando da justiça de Deus. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10, mais para trás um pouco, você pode acompanhar. Olha o que ele diz, como está escrito. Como está escrito. Onde estava escrito? Nos livros da lei. Ele buscou isso. Era um fariseu dotado em buscar
conhecedor, antes dele escolher. Ele diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. 12. Todos extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não há um justo sequer. Aonde está escrito isso? Na lei, a própria lei. Não há ninguém que entendia, que entenda, não há ninguém que buscasse a Deus. E aí eles dizem que existiam os escolhidos, os predestinados. Como? Aonde que ele buscou isso? Aonde que ele leu isso no livro da lei? Em Salmos 14, versículo 2. Vou ser breve aqui nas minhas palavras. Eu quero que os irmãos acompanhem aí. Salmos 14, versículo 2. Vamos ser aqui rapidinho para nós entender como está escrito no livro de Salmos, que era um cântico que eles cantavam. Então, olha só o que diz em Salmos 14. Salmos 14. Quero que os irmãos acompanhem comigo aí. Vamos ser aqui rapidinho para nós ir para frente já fazer uma conclusão que Deus nunca escolheu, biblicamente falando. Salmos 14, 12 diz assim, 14, versículo de número 2, desculpe, 14, 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens. Os filhos dos homens, carne, natureza humana, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Aí ele diz, versículo 3, desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Como é que Deus escolheu, meus irmãos? Deus não escolhe espírito. Nunca escolheu espíritos. Nunca. Deus, todos os espíritos é filho de Deus. Todos os espíritos, todas as vidas, todos os fôlegos de vida é de Deus. E quando morre biologicamente, volta para o seu Deus. Por isso que ele é o Pai dos Espíritos. Agora no princípio, vamos lá no princípio, muito interessante isso aqui. Uma coisa que eles usam muito é as duas sementes. Uma semente da serpente, outra semente da mulher. Duas sementes, os filhos da perdição e os filhos da salvação. Isto é um equívoco. Desculpe, meus irmãos em graça, mas isso é uma grande heresia. Isto é um ensinamento mesquinho. É um ensinamento com a interpretação própria. Vamos ver o que Deus disse aqui, o que aconteceu com Caim e Abel. Nós já conhecemos essa história. E eles falam que Abel era da semente da mulher, que era o filho da salvação, que Deus escolheu o espírito de Abel antes de ser formado. É isso que dá para nós entender, que Deus escolheu o espírito de Abel lá nos lugares invisíveis, antes dele ser formado no ventre de Eva, de conceber. E que Caim foi um espírito, porque Deus criou todos os espíritos, meus irmãos, que Deus rejeitou o espírito de Caim e aceitou o espírito de Abel. Mas que coisa! Isso não existe, meus irmãos. E vai mais além, diz que Caim não tinha um espírito. Como que Caim não tinha espírito? Caim era o quê? Uma pedra? Sei lá. Não tinha um fôlego de vida, meus irmãos. Era uma vida igual nós. Era uma alma vivente. Isso é muito complicado, mas vamos lá. Rapidinho aqui, vamos aqui ver rapidinho o que aconteceu. Rapidinho, vou ler aqui só uns trechinhos aqui para nós já ir para frente, para nós entender aqui depois do pecado, chamado pecado original. Vamos aqui, o primeiro homicídio, capítulo 4, versículo de número de Gênesis, capítulo 4, versículo 8 em diante, diz assim:
Vamos ler do capítulo 4 até o versículo de número 5, diz assim: E conheceu Adão Eva, sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a um seu filho, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel, para a sua oferta. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou, irou Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse: Caim, por que iraste? Ponto de interrogação. Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não é certo que serás aceito, e se não fizeste bem, pecado já está à porta, jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Olha aqui, meus irmãos, Deus está falando de escolha. Eles escolheram, não foi Deus que provocou Caim, falou: Caim, você vai lá e traz uma oferta para mim, porque todas as carnes estão obedecendo a Deus. Não, Caim escolheu trazer uma oferta diferente, enquanto Abel escolheu trazer outra oferta. Foi a escolha que Deus deu para eles. Deus nunca escolheu. E ele escolheu uma oferta diferente. Uma oferta que Deus não se agradou, a escolha de Deus. Então Deus não tem uma escolha espiritual? Claro que ele tem. Ele é o soberano. É a soberania de Deus. Ele traz uma oferta de animais que mostrou vida, sangue, que era alma. Era conhecido como alma. Enquanto o outro trouxe um algo da terra. Terra física. Uma oferta da terra física. E o outro trouxe uma oferta de vida. E Deus falou: não, eu não rejeito a oferta de Caim e aceito a de Abel. Quando isso é desfavorável aos homens, porque a escolha, ele perdeu ali o desejo, de buscar Deus, de ter Deus, pela escolha dele, Caim, falando Caim. E Deus o rejeitou. Rejeitou quem? Ele rejeitou a oferta de Caim ou ele rejeitou o próprio Caim? Ele rejeitou não a oferta de Caim, ele rejeitou o próprio Caim, porque o Caim, ele escolheu a buscar uma oferta terrena, física, aonde não tinha sangue, enquanto Abel foi lá na criação. E Deus não pode escolher, Fernando, pela soberania dele? Claro que pode. Aí é que entra a grande contradição dos irmãos em graça. Deus é soberano para escolher, meus irmãos, mas não que ele escolhe espíritos. E aconteceu, versículo 8, que ele ficou irado. Versículo 7, ele ficou irado, deixou a carne dele, a raiva, a ira dominar ele. E Deus disse: não deixe isso acontecer, Caim. Olha o amor de Deus. Não deixe isso acontecer, porque isso vai ser prejudicial a você. Você não vai ter entendimento do meu espírito. Domina isso. O seu desejo vai estar sobre você se você não dominar a sua carne, a sua natureza adâmica. Não que Deus estava dizendo: olha, Caim, você é um filho da perdição, você não presta, Caim, eu vou te jogar no lago de fogo, no inferno. Não era isso que Deus estava falando com Caim. E versículo 8, falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. O primeiro assassinato. Versículo 9, ele se irou, entrou na obra da carne. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel? Ele já sabia a soberania de Deus, teu irmão. E ele disse: não sei, sou o guardador do meu irmão? Ponto de interrogação. E disse Deus: que fizeste a voz do sangue do seu irmão? A vida do seu irmão clama a mim desde a terra, a alma. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a sua mão com o sangue do teu irmão. Não é que Deus amaldiçoou. Não é que Deus amaldiçoou Caim. É porque a consequência da morte, do assassinato, ia trazer
ia trazer as consequências da carne para Caim. Ele disse, a partir de agora maldita é a terra. A terra já estava amaldiçoada pelo assassinato, pelo assassino, pelo sangue que foi derramado. Mas só que Deus é maravilhoso. E disse Deus que fizeste a voz do seu sangue do teu irmão, clama a mim. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão do sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não dará mais a sua força. Fugitivo, vagabundo será na terra. Então, a consequência ia seguir Caim até a sua morte, porque ele derramou um sangue inocente. Não que Deus amaldiçoou, você é um filho da perdição. Versículo 13, então disse Caim ao Senhor, é maior o meu castigo do que eu possa suportar, e eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, serei fugitivo vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar matará? Versículo 15, o Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer o que achasse. Olha só, então, nós temos aqui o amor de Deus. Deus coloca, segundo historiadores, segundo livros apócrifos, e segundo eu creio, a minha opinião, que Deus colocou a marca em Caim. Uns dizem que foi a barba que Deus tirou, uns dizem que deixou ele careca fisicamente, mas eu creio que Deus, eu pessoalmente falando, Deus colocou a marca em Caim, e essa marca era o nome de Deus sobre Caim, para que ninguém o matasse quando encontrasse. Olha como Deus guardou a vida de Caim. Como que Caim era filho da perdição? Ele matou o seu irmão, mas as consequências vieram. Olha o que Deus falou com eles, eu li para os irmãos. Então, esse negócio de semente da salvação, as duas sementes e a semente da perdição, é falácia. É falácia da religião, é falácia dos pregadores da graça, é falácia. Não havia um sequer, todos pecaram, todos estavam destituídos. Agora, tinha aqueles que tinham entendimento, que aceitava a palavra do profeta, de Deus, tinha entendimento, buscava a Deus, era temente a Deus. Eram os filhos carnais e eram os filhos espirituais. Este é o resumo, meus irmãos. Eram os filhos carnais e os filhos espirituais. As vidas espirituais e as vidas carnais. Caim era um filho de Deus, um filho carnal. Enquanto Abel era um filho espiritual. Saul era um filho carnal. Davi, um filho espiritual. Enquanto Jacó era um filho espiritual, Esaú era um filho carnal, porque vendeu a sua primogenitura, vendeu o direito de ser de primogênito. Não é que eles eram filhos da perdição, eles escolheram. Já pensou a Sara fazendo aquilo tudo, Deus falando, olha Sara, faz isso, manda o seu filho enganar o pai, o seu marido, faz assim como foi feito lá, coloca barba, coloca pelo, Deus mandando fazer tudo aquilo. Não, aquilo foi uma escolha deles fazer aquilo. Então, é falácia esse negócio de duas sementes. É ensinamentos que está aí no YouTube, muitos ensinamentos dos filhos da salvação, dos filhos da perdição, e aí eles falam que nós somos universalista, que Deus teve um plano de salvação para todos. E olhando bem, meus irmãos, o plano de salvação para o mundo velho foi para todos mesmo. No mundo antigo, no antigo pacto, foi para todos. Agora eles escolhiam a ser salvo. Esta é a verdade. Imagine hoje a liberdade de escolha, de receber o reino de Deus, de ser manifesto o reino de Deus, de andar bem, de viver bem. Isso é uma escolha nossa, isso não desce na garganta de muitos. Olha como isso é muito interessante. Eu vou terminando aqui. Depois eu vou voltar de novo falando um pouquinho agora de Judas, de Pedro, falando um pouquinho
da tribulação que aconteceu em Jerusalém, daqueles que foram escolhidos, daqueles que não escolheram, daqueles que escolheram ser salvo e daqueles que não escolheram não ser salvo. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre, com a série Deus Nunca Escolheu. E quem escolhia é os homens. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. É o texto base, chave. Deus chamou, fez o convite a Israel dizendo: escolhe, eu coloco perante vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E vocês que têm que escolher, não é eu, Israel. Mas ele faz o convite porque a soberania está acima de tudo. A soberania, o poder e o amor. Ele disse: escolhe a vida, a bênção, e viverá vocês e as suas famílias, as suas descendências. Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Voltarei, não perca, falando desse conhecimento. Um excelente dia, uma boa tarde, um bom sábado a todos. Paz e graça.